Boa noite. O nosso grupo ele é formado por Aline, eu, Renata, Ronise e Cauê. Tá? O nosso trabalho é o segundo texto, é o texto do Piano Bezerra de Menezes, cujo título é Repovoar o Patrimônio Ambiental Urbano. Tá? Então, a gente vai responder a primeira questão, que é justamente os principais conceitos que são tratados nesses textos e as referências bibliográficas associadas. Esse texto ele tem como principal conceito tratado a questão do despovoamento. Tá? A princípio, a palavra despovoamento nos lembra justamente um esvaziamento de pessoas de um determinado local. Mas o Piano ele traz justamente a questão de um despovoamento, um local, de um ambiente cultural, de um patrimônio cultural, que é povoado de pessoas, porém pessoas que são desconsideradas, desconhecidas, pessoas que, teoricamente, deveriam ser protagonizadores daquele local, daquele ambiente, eles são parte integrante dali, mas são tratados simplesmente como coadjuvantes daquele espaço, daquele bem patrimonial material em si. Eles são, na realidade, os significadores, os que fazem significar aquele ambiente, aquele patrimônio material. E aí a gente entende que dentro dessa questão, dessas pessoas, dentro desse ambiente, o patrimônio material, essas pessoas que são as detentoras desse saber, você fica imaginando onde está a proteção dessas pessoas, desses detentores. Como ela ocorre? Há um esquecimento dessas pessoas diante dessa postura de só objetificação dessas ações de preservação, uma vez que o patrimônio cultural material é o que é mais preservado em si, a preocupação maior do poder, dos órgãos detentores de poder de preservação, ele fica basicamente em cima dessa questão do bem patrimonial material em si. E essas pessoas, como elas são protegidas? Como fica a proteção dessas pessoas? Quando você pensa, por exemplo, um ambiente de um quilombo, ou até, inclusive, hoje em dia, as favelas, e as pessoas fazem um turismo, pensam naquele ambiente, mas não pensam nas pessoas que estão ali dentro. Essas pessoas que estão naquele ambiente, como elas estão sendo tratadas? Elas estão sendo tratadas simplesmente como um objeto. Você entra ali naquele local e observa como turista, como se aquilo ali fosse, se as pessoas não existissem. Então, como essas pessoas estão sendo tratadas em si? Cauê? Outras questões também que o texto aborda, logo no início, são as próprias transformações no âmbito de bases legais. A gente tem, então, o decreto 25 de 37, que ele estabelece o tombamento, e ele foi muito pautado no tombamento, definindo o que é patrimônio cultural material brasileiro. E a gente tem, anos depois, com a Constituição de 88, um alargamento desse conceito do que seria patrimônio, e, nesse aspecto, a comunidade ela é inserida, pelo menos no âmbito conceitual, de uma forma mais abrangente, ao mesmo tempo que também gera o que o autor define lá como uma bomba relógio, que é como que essas definições conceituais elas vão ser realmente colocadas em prática. E nesse sentido, o autor ele aborda que, por mais que houve esse alargamento de entendimento, onde o que é patrimônio não é estabelecido na questão de ser o tombamento, mas sim aquilo que a comunidade considera como patrimônio cultural. E nisso a gente tem algumas lacunas de como que essas transformações vêm ocorrendo ao longo do tempo, porque a própria ação
nos órgãos, nas entidades, nas unidades, acaba sendo um pouco confuso por conta de algumas faltas de definições, e isso faz com que a concentração ela seja muito ainda pautada na proteção do bem e não tanto na consideração de que há pessoas que estão por trás disso. E outro conceito também que é tratado no texto, que muitas vezes os detentores, as comunidades que dão significado a esses bens, elas são tratadas muitas vezes como usuários e não como habitantes realmente, que são os conhecedores daquele patrimônio. Nesse sentido, o autor ele até estabelece, ele coloca que traz uma série de questionamentos de autores, de pesquisas que são realizadas, mas ele não tem interesse em findar a discussão, mas sim mostrar que há outros caminhos. E, nesse sentido, ele traz vários autores, principalmente da França, do Canadá, que demonstram como essas políticas de inserção entre gestores, entre comunidade, elas podem ser colocadas de forma mais eficiente para que haja uma participação mais completa entre questões institucionalizadas e população civil no geral. Agora, cabe ressaltar que nós não temos o conhecimento de como acontecem as contratações das ações, né, voltadas, né, a comunidades, né, em vulnerabilidade pelo IPHAN, né, essas ações técnicas do IPHAN. Compreende-se que pode haver, né, uma situação de tempo, né? Bom, se essas ações, né, se esse trabalho do técnico, né, que vai executar uma ação pelo IPHAN, ele é orientado por um edital, né, e solicitado a ele um projeto de execução técnico, né, há tempo, né? Então, um projeto ele tem início, né, e fim. Então, um edital pode ser que determine tempo, né, e valor também destinado, né? Então, restrito, né? Pode ser que seja restrito. Então, a gente está sempre trabalhando no pode, porque a gente não tem um conhecimento de como se contrata técnicos externos ao IPHAN, né, para esse tipo de ação. Então, provavelmente, todo projeto tem um tempo de execução e tem um orçamento destinado a ele. E a gente reconhece, sabe, que o trabalho, por exemplo, do tipo etnográfico, onde se considera pessoas, né, as falas, onde se tem toda uma escutatória, né, das pessoas, leva tempo. Não só tempo para a coleta desses dados, para a coleta das falas, mas como também tempo para análise desses dados, né? E, enfim, é um ciclo de vai e vem até que se determine não, que se perceba, né, um ponto ótimo, ou um ponto de repetição daquelas falas onde a gente compreende ser aquilo que a gente está buscando, né? Então, cabe ressaltar isso, cabe ressaltar uma possível restrição de tempo e orçamento para esse tipo de trabalho ao considerar as pessoas, né? A fala das pessoas. Contudo, sempre é possível fazer. Você não pode fazer o todo, faz-se um pouco, né? Faz-se pela amostra da população, dentro daquilo que se tem como orçamento. Bom, na sequência, a gente trata também da segunda pergunta, que é: você poderia formular o conceito de política pública a partir da leitura do texto? Então, a gente acha que sim. Então, a gente está propondo um conceito muito considerando o que a gente tem de experiência nos nossos campos de ação enquanto profissionais, tanto na área do design social, né, no campo do design, pelo design social, e no campo do turismo, né, com o turismo de base comunitária, né,
vivido ali pelas atividades da Aline, junto ao Quilombo. Aline, qual é o nome do Quilombo? Qual é o nome da região? Em Cavalcante, os quilombolas calungas. Os quilombolas calungas. Então, a gente partiu de uma proposta onde poderia se existir uma política social de preservação do patrimônio cultural. Então, sendo social diretamente atribuído à ação de cuidado às pessoas, né, relacionadas com a ação técnica a ser desenvolvida pelo técnico de preservação do patrimônio cultural. Então, nessas pessoas, a gente considera ser detentores, né, comunidades e usuários, né, em especial aí aqueles que estão em estado de vulnerabilidade, né? Então, porque fica muito até constrangedor, eu imagino, se entrar numa comunidade onde você vê a miséria, a fome, ou um estado de atenção à necessidade básica, né? Falar de bem cultural, né? Então, eu acho que falta aí, né, um cuidado. Talvez a política possa não ter o nome social, mas possa ser uma política sustentável de preservação do patrimônio cultural, considerando a palavra, né, sustentável, né, ou um termo, né, a partir dos vários pilares que constituem o fator da sustentabilidade. Então, o social, o econômico, o cultural, o territorial, o espacial, e daí a gente pode considerar como referência a Sachs, né, que discute muito bem isso, né, os pilares da sustentabilidade. E, em seguida, o que a gente traz, né, que o conceito, por mais que seja bem construído, né, a política social, por mais que ela seja bem construída, ela deve, né, passar por todos aqueles passos da sua execução, né? Então, e nos parece, né, que houve um gargalo aí, que há um gargalo na política de preservação do patrimônio cultural no Brasil, que é justamente quando se trata do desenvolvimento, né, total do sistema nacional, né, de patrimônio, né, instituído em 2010 como sendo a 5ª meta do Plano Nacional de Cultura, né? Então, já são 11 anos de desenvolvimento de um sistema. Então, nos parece ser o estágio onde vários planos de ação, né, desenvolvidos aí pelos gestores, né, e técnicos do IPHAN, para, então, orientar esse trabalho técnico, né, a ser executado na preservação do patrimônio cultural. E como o objetivo do Sistema Nacional é a gestão compartilhada, né, do patrimônio cultural brasileiro, quer dizer, implementar a gestão compartilhada, a gente vê que vai ter uma otimização de recursos humanos e financeiros para sua efetiva proteção, né? Com isso, a gente consegue ali ter a possibilidade de planos de ação mais humanizadores, né? Considerando, inclusive, né, o que está dito no artigo 216 da Constituição. Então, os planos de ação ainda não foram todos, né? Talvez, né, não fizemos uma pesquisa, mas nos parece que não foram todos desenvolvidos para, então, complementar o Sistema Nacional de Patrimônio. Cauê? Cauê? O Cauê está com problema na conexão, né? A internet dele não está muito boa. Cauê, pode falar agora? Agora eu acredito que sim. Estão me ouvindo certinho? Sim, a gente está sim. uma aula aqui, né? Então, a gente discutiu em grupo sobre a importância da ligação de uma coordenação de comunicação efetiva, direta e eficaz entre os diferentes entes
que trabalham com políticas públicas no âmbito estatal, que é exatamente para que, por exemplo, as questões de patrimônio e outras questões de bem-estar social, como, por exemplo, alimentação, moradia e outros direitos básicos da população, acabem sendo atendidos também, cada ente com a sua devida especificidade. Pois assim, a gente acredita que realmente há como fazer uma proposta de aplicação de política pública mais abrangente, venha a atender uma gama de fatores que influenciam diretamente no patrimônio, mas também substancialmente na vida dos detentores, daquelas pessoas que formam esse patrimônio. E, inclusive, essas questões, elas são bem marcantes na questão que a Aline vai comentar, que trata exatamente sobre essas relações de multidisciplinaridade, por exemplo. Aline? Então, como dito aqui pelo Cauê, né, isso reflete na pergunta número 3, como a gente trataria a questão da multidisciplinaridade e da interdisciplinaridade dos estudos e pesquisas em políticas públicas a partir da leitura do texto, né? Como o texto do Piano traz ali no comecinho, falando do alargamento do conceito de patrimônio, né, que considerou que os diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, tomados individualmente ou em conjunto, eles podem, né, fazer o reconhecimento dos seus bens. E isso favorece uma grande complexidade ao tema, pois é necessário entender essa diversidade de grupos, né, mas compreendendo uma perspectiva racial e social do Brasil, grande parte dos fazedores de cultura estão em vulnerabilidade social. E com o atual cenário pandêmico e político, observou-se, né, um grande apagamento e esvaziamento da extinção de várias políticas culturais. O marco forte disso foi a extinção do Ministério da Cultura, que foi instituído no dia 1º de janeiro de 2019, a partir de uma reforma administrativa do presidente Bolsonaro, né, que foi instituído por uma medida provisória número 870. Assim, considerando esses vários fatores raciais, sociais, políticos, econômicos e culturais, como disse a Roniz, é necessário pensar uma política pública de preservação do patrimônio cultural alinhada a uma questão social, alinhada a uma questão de sustentabilidade social, econômica, política. E essa multidisciplinaridade, ela deve entender que antes de preservar o bem cultural, a gente tem que preservar as pessoas, né, que dão significado a esse bem, a esse patrimônio cultural. Essas políticas públicas, elas devem também estar alinhadas a uma política pública de assistência social, a uma política pública de inclusão digital, a uma política pública de saúde, porque a gente tem que olhar e preservar a pessoa humana. Como diz aqui, aquele que faz o bem. É isso. Bom, a gente chega agora ao fim da nossa gravação, né? Agradecemos, então, a partilha, né, das professoras, dos colegas, né? E é isso. Mais uma vez, obrigada. E bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Porque a gente não sabe quando vão assistir o nosso vídeo.